Hello, 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 sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Sem Censuras. Hoje vamos falar de um tema bastante pertinente que tem a ver com estigma social em casa, nas escolas e até em alguns locais públicos como organismos de saúde. Vamos falar-vos hoje da discriminação LGBT. E para melhor responder às nossas perguntas, temos aqui personalidades fortes e que realmente sentem na pele e entendem sobre este tipo de discriminação. Temos conosco Rukiana Benza, que é ativista social e jurista, Biba, cantora, e Carlos Fernandes, que é ativista social e diretor-geral da primeira associação LGBT em Angola, a Associação IRIS. Sejam todos muito bem-vindos. E a pergunta é para os três. Na vossa perspectiva, como é que vocês veem o atual estado da comunidade LGBT no nosso país? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu penso que é um bocado controverso, né? Porque de um lado, agora já se fala, né? Pelo menos já há uma certa abertura para falar sobre questões ligadas à orientação sexual e identidade de género. Nestes 2 últimos anos, principalmente, houve uma mudança legislativa muito forte. Aprovámos um Código Penal que criminaliza a discriminação baseada na orientação sexual, o que faz com que o ambiente político, ou pelo menos a ideia, não é, seja já a favor da orientação sexual. Mas do ponto de vista social ainda há muitas barreiras. Do ponto de vista social ainda se vive muita hostilidade, violência, preconceito, estigma, não é? O que faz com que a situação seja mesmo controversa. É que, por um lado, há maior abertura, fala-se sobre isso, mas por outro lado ainda há na prática várias situações que fazem com que esses assuntos ainda não sejam encarados com serenidade, com justiça, enfim. Viva! Bom dia e obrigado pelo convite mais uma vez. Quanto à pergunta da Imani, dando sequência, né, à resposta dela, digo-te que já não, eu pelo menos eu sinto que já não é vista aquela agressão toda, aquela coisa de tu passas na rua e seres digo já por mim, né? Porque já vivi episódios tristes em que eu te digo que eu já passei 2 anos consecutivos em que eu chegava em casa só a chorar, porque tu passavas na rua e as pessoas tipo, te jogavam pedras por aquilo que tu és. E se eu não tivesse a mãe que eu tive, eu acho que eu nem ia aguentar e teria traumas muito fortes quanto a isso. Mas eu sinto que hoje o sistema já está um pouquinho mais leve. Eu sinto que hoje temos bons líderes que conseguem passar uma boa mensagem para o público. Eu digo bons líderes, pessoas que estão na frente, né, da comunidade, como Imani e Titica. Posso dizer que é o Leo Marte também, que tem um posicionamento muito forte e fazem com que as pessoas respeitem, e quando verem um outro homossexual a passar, ou qualquer uma outra pessoa que faz parte da comunidade, já põem o respeito à frente, dizer que não é sobre isso, mas sim sobre o posicionamento, respeitar o posicionamento dele. Mas agora tem um ponto que é discutido todos os dias, né? É o limite. Sim, porque às vezes o respeito, é o respeito à falta de coragem de manifestar o preconceito publicamente. Claramente. Porque nas redes sociais nós vemos que é o contrário. Carlos. A nossa comunidade realmente hoje em dia é um pouco, tem mais liberdade de circulação, mas acreditamos que é um pouco a ver também com uma certa hipocrisia que existe na nossa sociedade, que enquanto é na casa do outro não me incomoda, né? Mas quando já é na tua própria casa, a história já muda. Mas não significa que os níveis de violência, como a Rox já falou, por exemplo, dá o exemplo de que desde que o Código Penal foi aprovado,
foram assassinados mais LGBTs que no tempo que Não foi aprovado. que não é aprovado. Então, essa questão de quanto mais visibilidade a comunidade LGBT tem, apesar que em alguns sítios há essa passiva da pessoa passar, mas muitas vezes também está associada ao seu posicionamento social. Eu gay, por exemplo, como a Biba disse, ela é cantora, é conhecida socialmente, então se calhar é muito mais respeitável, ou os comentários são mais contidos do que se calhar um outro LGBT que não é conhecido, isso assim, porque vai sofrer de certeza mais estigma e discriminação. Porque Os casos de violência, nós praticamente, ou seja, semanalmente, nós ouvimos casos de violência que têm a ver com violência sexual, abuso de crianças, etc. Mas os casos de homofobia ou transfobia não são publicados. Vocês acreditam e vocês sentem que a comunicação social tem um interesse em invisibilizar ou pelo menos evitar, em retratar a comunidade de forma positiva, porque nota-se que quando é polêmico, quando envolve uma polêmica, cai em cima das pessoas para falar. Há reportagens, entrevistas, mas quando são questões artísticas, socioculturais, questões positivas que a comunidade também contribui, há uma necessidade de evitar que se acham que a comunicação social de alguma forma se recusa ou tem um problema em se associar à comunidade, aos feitos da comunidade. Eu acho, eu sinceramente acho, e aliás, eu acho que todos nós temos noção do poder e influência que a comunicação social exerce nas sociedades, né? E infelizmente no nosso contexto, a nossa comunicação social faz questão de contribuir para a desinformação, contribuir para o estigma, para o preconceito e também violência contra pessoas LGBTs. O que é que nós temos visto? Existem, por exemplo, programas que têm muitas oportunidades de trazerem pessoas LGBTs ou pelo menos pessoas que entendem sobre questões de orientação sexual e identidade de género e informar com verdade, mas não o fazem. Trazem pessoas que Será que não é porque as pessoas que estão supostamente abalizadas e capazes de falar nisso recusam a dar a cara e a levantar a vossa bandeira? Não acho que seja por isso. Existem organizações LGBTs que têm pessoas que sabem das coisas, que têm pessoas informadas, que têm pessoas com conteúdos educativos, né, sobre essas questões, mas que não chega a convite nenhum. E já houve oportunidades que criamos nós, organizações, e trazer à comunicação social. Não aparece? Não recebemos resposta. Então parece que o interesse da comunicação social é causar prestem polémicas. atenção, colegas da comunicação social, prestem atenção. Deem atenção a toda a gente, pelo amor de Deus, de igual modo. Exemplo prático, eu vi há tempos que, por exemplo, a Imani e a Roca participaram na tribo, né? Na tribo e por acaso eu vi uma das principais páginas em Angola que também fomenta bastante o ódio e a homofobia contra a comunidade LGBT, é Platina Line. Eu vi que, por exemplo, eles participaram na tribo e falou-se sobre toda a tribo, mas a componente LGBT não foi lá escrita, não foi dita, nada. Estamos a ver sistematicamente, muitas das vezes, às vezes coisas que a Biba fala, às vezes que o Eddie fala, são deturpadas de forma a criar algo sensacionalista e que tem... né? Acreditamos que a comunicação social tem a sua responsabilidade social e muitas das vezes essa responsabilidade é de forma a fomentar o ódio. Deve ser uma comunicação social E parcial. não, pelo menos que informa e forma. Ou muitas das vezes quando há alguma situação tentar saber o contraditório e não. É mais visível uma tentativa de vender algo que não é bom. Então a nossa comunicação social pode ser dita e tida como LGBTfobia, né?
tem fobia a comunicar, a falar sobre. Eu teria muito cuidado, teria muito cuidado antes de afirmar isso, mas sim, há situações que nós claramente percebemos que existe esse comportamento transfóbico, homofóbico, né? Principalmente quando vemos, por exemplo, há um programa, acho que é online, a rádio que essa que está sempre Olha, a trazer. sem te cortar, Roca, eu acho que eu vi há uns tempos atrás um programa, eu acho, na televisão, que falou sobre que falou sobre a comunidade. Eu acho que era na Lente, se não me engano. Mas supostamente, pelo que eu me pude perceber, era para mostrar as coisas reais, mas pelo que eu pude me perceber e pelo que me foi comunicado, foi que o tal programa distorceu tudo a pontos de nem sequer estar informado, ter uma informação capaz para transmitir às pessoas, no sentido de confundir as pessoas com o que é trans, o que é gay, não sabem a diferença de uma coisa e de outra. Pergunto eu, o que é que faz as pessoas e os órgãos de comunicação, o que é que leva as pessoas a serem, ou o que é que causa essa transfobia, essa aversão, esse mal querer? Que temos que fazer, né, uma análise. Na Lente faz parte da TPA. E a TPA, desde o início da existência, sempre disse que não aprova qualquer tipo de atividade LGBT. Por exemplo, eu não sou admitido a cantar na TPA. Mas eles dizem isso, que não és admitida ou... Eles transparecem isso. Isso não é novidade para ninguém. Isso não é novidade para ninguém que eles transparecem isso. Se tu achas falaste numa produção e dizes eu tenho aqui a minha cantora disponível para cantar, vai ser negada desde o início. Lembra-me, ou faça-me lembrar algum dia que tu viste a Titica na TPA. Não. Não. TPA não. Não foi a janela aberta ou quê? Ou das 12 ou quê? Não, é não. Janela aberta dá É mas eu nunca vi. Eu acho que também depende de quem está por trás da direção. Mas a direção deles em si, Mas ser uma às vezes televisão também tem pública de alguém por Angola, cima também. sempre deixar notar, ser uma televisão pública de Angola tem que ter cuidado com aquilo que vão passar. Exatamente. Mas Mas esse Carlos, a violência dirigida às pessoas, por causa da sua sexualidade e identidade de género, causa danos mesmo, pode-se assim dizer, já não digo transtornos, mas danos, quer a nível físico, psicológico. Físico, eu até ouço falar em violações, psicológico, incluindo assassinato. Essas ações são causadas por hábitos culturais, religiosos ou políticos. Eu primeiro acredito que nós vivemos numa sociedade que maioritariamente as pessoas são héteros, né? E muitas das vezes eu noto uma ilógico essa maioria ter medo de nós que somos a minoria. Tínhamos, por exemplo, há pouco tempo a questão de que por acaso começou com a questão do ataque às mulheres estranhas. Se nós formos ver dentro da nossa sociedade, mesmo só em Luanda, o número de mulheres trans existentes é produzido não. Ínfimo, né? Pensamos que estas mulheres estão a vir ao roubar espaço, nada, são uma Minoria. dentro de outra minoria. Muitos também dessas questões são muito ligadas a questões religiosas. Que as pessoas têm, nós vivemos para uma cena, uma sociedade que se calhar 90% das pessoas são religiosas, né? Mas ao mesmo tempo nós vivemos
governo que é laico, né? Que entre aspas não é 100% laico, por isso é que nós temos essas questões, como foi aqui dito da TPA, alguns espaços disso. Eu acho que o que nós temos é que o que custa à sociedade a reconhecer é que ao longo da história nós LGBT sempre estivemos envolvidos na sociedade, nas questões de artes, política. Por exemplo, eu, Rock, trabalhamos muito em questões de saúde, direitos humanos. Nós, a comunidade LGBT sempre foi ativa. Talvez agora o problema sempre que acontece em quase todos os países do mundo é que toda vez que a comunidade torna-se visível, mais alvo de violência ela é. Porque normalmente a sociedade conhece a nossa existência, mas reconhece de forma invisível. Eles querem que nós existimos, mas as pessoas não nos vejam. Aí sim, talvez. Então, quando nós andamos em simplicidade, começamos a passar mais violência, porque as pessoas já sabiam, não, é meu vizinho, meu sobrinho, eu sempre alguém conhece algum LGBT, mas não dentro da nossa sociedade não havia essa visibilidade, para que depois nós não tenhamos esse tipo de programas com a TV do Cabo me engano, né? Que as pessoas pensam, não tem impacto, mas tem. Eu me lembro, por exemplo, quando passou o programa, no dia seguinte eu fui ver uma peça de teatro do meu sangue, né? E no Centro Cultural Agostinho, né? E o jovem saiu com uma katana atrás de mim do carro por causa daquilo. Exatamente. Então, às vezes nós pensamos que discriminar uma pessoa, isso tudo, não vai ter impacto na vida dos outros. Acaba sempre por ter impacto, né? E às vezes nós não temos consciência que essa pessoa que nós estamos a essa discriminação pode ser nosso vizinho, nosso familiar, e pensamos que não estamos a fazer nada de errado, estamos sim. Biba, a Biba há bocado referiu-se de que em criança, digamos assim, comeu pão com o diabo amassou na mão das pessoas. Eu queria que tu dissesses-nos qual é o impacto que essa homofobia, transfobia tem na saúde de um adolescente. Eu acho que tem um impacto muito grande a nível emocional, que é uma coisa muito dolorosa. Mas tu foste agredida fisicamente, chegaste? Já fui agredida fisicamente, já. Eu já estive numa festa em que inclusive fui filmada. Será que sim? Sim, começou. Eu a passar, eu disse, não passa mais, era a direção do WC, não passes mais aqui. Depois de muito tempo, eu fui novamente ao WC, mas aquilo foi início da festa, já quase o final da festa. Eu a passar, o moço aproximou de mim. Vocês Isso também? recente, isso foi em 2018. Foi recente. Foi bem recente, Já não foi eras filmada. adolescente, foi agora bem presente, não? Em 2018 eu tinha 17. São quando nós falamos, por exemplo, da homossexualidade, de ser trans, quando nós somos adolescente ou criança, um dos grandes problemas que as pessoas não entendem é o controle que eu tenho que ter sobre a minha própria pessoa. Desde criança, imagina toda vez que eu for falar ou for perguntar alguma coisa, eu tenho que pensar 1000 vezes do que eu vou falar vai dar bandeira do que eu sou, do que aquilo que a pessoa vai me perguntar vai dar bandeira do que eu sou. Tenho que controlar os meus próprios gestos, isso tudo. Muitas das vezes vou me auto-excluir de ambientes familiares, porque eu sei que aquele meu tio logo que vai começar a buscar quem parece que parece. Querendo ou não, eu me lembro, por exemplo, hoje em dia, eu tenho um sorriso diferente. Um sorriso diferente que eu mostro sorridente, né? Mas eu sei que quando eu estou alegre, eu sorrio de outra forma diferente. Mas é consequência de como eu era jovem, porque eu sabia, não, tenho que mudar essa. Tinhas que te conter, né? Eu conheci o meu pai com 12 anos, quando a minha mãe morreu. Eu tinha que começar, porque a família da parte do pai é muito reservada. E tinha a questão que às vezes havia aqueles almoços na casa da avó, em que tinha visitas e eu tinha que literalmente me conter. Não podia andar como menina, tinha que falar como macho, porque senão tu ias ouvir, só sabes ser maricas, só não sei o quê. Tu ouvias nomes que vinham às vezes das pessoas que tu amas, que era meio pesado. E tu tinhas medo de magoar essas mesmas pessoas com as tuas atitudes, que na verdade são as tuas próprias atitudes. Que tu tinhas que... No fundo eu quero. Sim, e tu tinhas que venir simplesmente porque vais magoar As outras as pessoas. outras pessoas. Yes, mas eu tive mesmo que me ausentar dos meus familiares durante muito tempo,
construir a minha opinião, construir a minha identidade e dizer o seguinte, agora eu já sou assim, vocês vão respeitar até aqui. E eles funcionam, eles vivem quando chega, chegou. Porque temos essas questões, ou seja, a própria família que deveria pelo menos sentar para conversar e perceber. Ainda não acabei. E a tua opinião? Não percebi. A tua opinião? Não, deixa-me só perguntar toda vez. Não estou na posição de Não, dar muita não, opinião. eu só vou quero, através das minhas saber a perguntas. tua, amada. Já vou chegar lá. Porque isso depois eu ia perguntar qual era Não, o mas já papel da vou chegar. família. Mas já vou chegar Porque lá. ela tinha falado com a mãe dela, se não fosse pela mãe dela, Sim, eventualmente nem estaria felizmente, aqui. porque há casos de pais, tanto pais, mães, que põem na rua, mesmo ainda A mãe criança. era muito minha mãe, ela era muito... Mangalinha, né? Sim, e ela Protetora. era que ninguém podia tocar no diamante dela, ninguém podia mesmo, ninguém. Não, mas isso é que é o amor de uma mãe, porque só para nós vermos o impacto negativo que tem figuras que têm uma certa visibilidade, que a sua fala contribui para a discriminação, ao ponto de estimular os próprios familiares a destratarem. Agora, por que vocês acham que nós ainda temos uma dificuldade? Já temos o novo Código Penal. E para quem não sabe, que fiquem a saber de uma vez por todas de que em Angola é crime discriminar por conta da orientação sexual. Por que ainda nós temos muitas pessoas que são vítimas que não fazem a queixa? Acreditam que a própria polícia também não contribui muito para que estes casos sejam reportados e as pessoas realmente sejam punidas? Roca. Sim, é assim. Existe uma certa desinformação que é geral, né? A nível institucional, a nível individual. Nós temos em Angola ainda a infelicidade das pessoas não conhecerem as leis, das pessoas não saberem os seus direitos, e isso claramente que contribui para uma certa desinformação. As próprias pessoas que não sabem que quando são discriminadas isso é um crime, que não sabem que se alguém lhe bater ou ofender por causa da sua orientação sexual ou identidade de género, a pessoa está a cometer um crime. Depois vais para uma esquadra que os polícias também não sabem que alguns estão, outros não têm qualquer ética profissional porque preferem colocar os ideais pessoais à frente até mesmo da lei, né? Então é o polícia que é cristão, Não para célebre que lembra palavra. que não, isso na É Bíblia é cultural. pecado. E os religiosos, né? Nós, os africanos, não temos disso. Não, mas depois Isso é o pecado. contraditório dessa afirmação. É exatamente que a pessoa está a defender algo que é cultural com fundamento bíblico. É tipo, não, isso é cultura africana. Mas qual é o fundamento? É pecado. Mas quando é que o pecado faz parte da cultura africana? Ou seja, sim, estamos a falar da cultura tradicional africana. Exatamente. Onde o cristianismo não. Exatamente. Tradicionalmente nós não somos cristãos, nós temos as nossas religiões fora até do cristianismo. Mas com o cristianismo veio essa questão de é pecado, de que é abominável, de que é não sei o que. Então uma pessoa que discrimina alguém e diz que não, é porque nós em África, nós em Angola, não temos isso é coisa importada, sei lá de onde, mas o fundamento é cristão, que é também uma coisa importada. Então quer no dizer que mínimo uma contraditório. a nível profissional, a entidade empregadora se discriminar, já tem uma lei que protege. É crime. Não pode recusar emprego com fundamento na orientação sexual ou identidade de género da pessoa. Nem recusar emprego, nem cessar, né? Despedir. Há aqueles casos de que não descobriram que o funcionário é LGBT, pois olha, sem causa justa, já não podemos continuar a trabalhar contigo, não sei o que, é crime. Olha, outra coisa que eu queria também perguntar em relação ao desconforto, como é que eu posso explicar? No género de vocês estarem a viajar, assim, qual foi a situação que vos causou agora, depois de adultos, mais desconforto por serem da comunidade LGBT? Eu estava para viajar e disse para aquela parte quando tu passas a imigração, onde vais buscar para saber se tu tens alguns valores e tal.
E eu estava lá na fila. Enquanto eu estava lá na fila, começou logo os comentários assim, você não é gay? Então por que estás aqui nessa fila? Vai na fila da... 10 minutos. E eu vi assim, sério? Então são vezes... Primeiro, esses comentários são bastante desconfortáveis quando a primeira pessoa logo, quando sabe que eu sou gay, tentar logo pensar que eu sou tratado. Sentes? Sinto, é bastante, para mim é desconfortável, para mim é irritante. Primeiro, quando eu me apresento como Carlos ou algo assim, já estou a dizer que eu não sou. Não sou Carla. Então, acho a coisa mais desconfortável, principalmente na nossa sociedade, é isso. Basta tu dizer que és gay. Mas eu acho que o problema, o que da questão aqui é exatamente esse, é que as pessoas não conseguem, não sabem distinguir o que é um gay, quer dizer, as várias categorias, que era isso que eu também queria, que depois, assim muito rapidamente, não sei quem de vocês está mais abalizado para explicar o significado dessa sigla LGBTQIA+. O que quer dizer? Olha só, né? Mas também uma das questões também que se vê também na nossa sociedade é basicamente nós temos falta de muita coisa. Quando nós falamos, por exemplo, dos pais, como os pais, por causa do nível de educação, vamos viver numa sociedade que 37% são analfabetos. Então, qual tipo de diálogo nós vamos começar a ter sobre isso? Sabemos que os próprios pais, só para falar sobre questões sexuais, sobre sexo, nem que for numa visão hétero, os próprios pais não estão capacitados. Quando nós falamos de gênero, né, como a senhora disse, né, falamos de gênero, as pessoas vão sempre pensar o que é homem, o que é mulher. Quanto o gênero é outra coisa. Por exemplo, dentro da nossa sociedade, se eu falar sobre sexualidade, ficará 90% das pessoas vão pensar que eu estou falando. Isso que o Carlos está a dizer vai muito de encontro àquilo que as pessoas também pensam. Numa relação gay, tem sempre que perguntar, por norma as pessoas têm quem é o homem e quem é a mulher. Mas isso é reflexo da falta de informação mesmo, né? Porque quando as pessoas não estão informadas sobre o que é um gay, sobre o que é uma lésbica, sobre o que é uma pessoa trans, por exemplo, as pessoas tendem a criar todos esses preconceitos. Por isso é que é importante. Acho que as nossas associações têm que dar mais informação acerca disso. Mas já, olha, até daqui a pouquinho vamos por um rápido intervalo, um VUPT e já voltamos. E já estamos de volta para continuar a nossa conversa que está super, super interessante. Obrigada desde já por se manterem desse lado. Nós estamos a falar também das questões culturais. Eu acho que é importante também frisarmos de que existem registros de que mesmo nas zonas rurais, ou mesmo já há muitos séculos atrás, de existência de pessoas, de homens e mulheres homossexuais, em tribos africanas. Isso é notório e é visível inclusive nos filmes da Grécia Antiga. Fazia parte de ser um bom anfitrião o dono da casa quando os visitantes chegassem a levar-lhe assim um monte de meninos e pedófilos, meninos e meninas, e o dono, o convidado que escolhesse o que queria. Se queria dormir com homens, se queria dormir com mulheres, se queria dormir com ambos os sexos, e não era um de cada, era assim 4 e 5 de cada. E eram práticas culturalmente aceitas. Assim, eu acho que nós precisamos também começar a olhar muito para o que é cultura africana, cultura angolana, com um bocado mais de honestidade também. Nós sabemos que todo esse processo de colonização distorceu muito do que é a nossa cultura, fez com que muito do que era a cultura das colónias, né, ou dos colonizadores, fazerem parte das nossas, e isso acabou por distorcer muita coisa. Eu acho que é errado as pessoas pensarem que a homossexualidade nunca existiu em África. É o que nós temos dito, a sexualidade é humana. Né? Nós, os africanos, somos seres humanos, não somos alienígenas. Então, se somos seres humanos, estamos propensos a ter todas essas características humanas. A sexualidade é humana, e onde haver seres humanos vai haver diversidade sexual. E sempre existiu. E há registros de que existem, só que as pessoas não querem investigar.
As pessoas não querem aprender, as pessoas se recusam a acreditar, até só acreditar que isso é uma possibilidade, né? Então as pessoas apegam-se na cultura que o cristianismo trouxe e pensam que é a cultura africana. Nós antes do colonialismo nós tínhamos cultura. Nós já tínhamos formas de vida, já éramos organizados. E é preciso que as pessoas tenham coragem, não é, de ir para esses relatos, irem para esses estudos, e há imensas pesquisas que falam sobre isso. Por exemplo, o Grupo Red Angola fez uma pesquisa há uns anos, e é só procurarem, está ali, está acessível, está disponível, sobre os povos hereros, que são um grupo étnico que habitam lá mais para o sul da Angola. E dentro dos hereros há essa prática, por exemplo, de um homem, né, viver como se fosse uma mulher. Que são fenómenos que acontecem. Eu por acaso vi. Uma coisa que é importante refletir é que não existe os mesmos termos. Os termos que nós usamos, por exemplo, a sigla LGBT, que se calhar o Carlos depois vai explicar o que é, no nosso contexto não existe, porque é uma sigla importada. Mas a vivência, a prática, existe. E o que é que os hereros, exatamente, e essas terminologias é claramente em função da língua daquela tribo, daquela região, não é? E o que é que acontece nos hereros, por ele exemplo? não é discriminado, porque eu vi o Não programa. é, e deixa-me só dizer-te Ele como, é bem aceito. como é que eles fazem isso. A pessoa, ela já nasce, né, se identificando com o género oposto ao sexo que lhe é designado à nascença. Então, nasceu biologicamente o homem, mas não se identifica em nada com o género masculino. E eles dão essa possibilidade dessa pessoa viver conforme o que se identifica. Essa pessoa passa a viver como mulher, passa a se comportar como mulher, passa a vestir como mulher e passa a exercer todos os papéis As sociais funções de que mulher. as mulheres exercem. E há também essa terminologia, né? Essa transição acompanhada também de processos. Primeiro, enquanto a pessoa só se identifica, ela é chamada de mutanda, né? Enquanto ainda é masculino, ainda tem o papel masculino, chamam-lhe de mutanda, mas a partir do momento que começa a fazer a transição, chamam-lhe de chingailum, né? Que a pessoa é socialmente aceita na tribo. E aí vivem assim. E a ironia é que nós, supostamente mais civilizados, somos os mais selvagens. E a ideia errada de que não, isso só existe nas cidades, é mentira. É mentira. Miba, aproveitando aqui o gatilho da Roca, eu gostaria de saber como foi para ti toda aquela repercussão que teve por tu teres participado daquele evento de mulheres. Como é que tu te sentiste diante dos comentários que surgiram e de toda aquela azáfama que surgiu? Eu me senti um pouco atacada, desnecessariamente. Muito atacada. Desnecessariamente, porque o evento não era para mulheres. O evento era um aniversário, né? E eu fui convidada para cantar no aniversário. Que, então tu não coincidentemente, fizeste parte do evento no sentido de ser whatever, palestrante, etc. não era para mulheres. É porque nós estávamos no Março Mulher, né? E não só, o que acontece? Calhou no dia 8 o aniversário da pessoa e todo mundo deduziu que fosse né, o evento para mulheres. E depois eu cantei no evento e vesti o vestido da dona do aniversário, que era porque ela era o lançamento de uma nova coleção. E as pessoas diziam que eu me vesti com depois o vestido ou vesti-me como mulher porque era um evento para mulheres e eu quis ser mulher num evento dos Dia das Mulheres. Mas vamos lá ver uma coisa. E se fosse um evento para As mulheres. É o seguinte, eu digo sempre que quando sou convidada e eu pago pelo meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho sempre. E que se fosse um evento para mulheres, eu fui convidada como cantora para cantar, eu fui cantar como cantora. já não foste tratada sequer? Eu não fui para eu não fui para palestrar como mulher, eu não fui dizer às pessoas como devem se comportar como uma mulher, eu não como as pessoas estão a dizer. Tu só foste cantar, foste contratada para cantar num No aniversário. aniversário, Que não tinha nada a ver com as festividades do 8 de março, 8 de março, o sim. Março Mulher, whatever, não é? Mas assim,
vamos lá ver uma coisa. Só para ser no futuro. Eu fiquei meio confusa, porque eu das três cordas fiquei sem saber se aquilo foi um programa televisivo, porque da maneira que parecia ser, dava a entender que era um programa televisivo e que tu estavas lá a participar desse programa. Não era um programa, aquilo era no Clubes. Mas uma coisa que nós temos que analisar, para que no futuro também não hajam, não volta a acontecer esse tipo de ataques. E mesmo que fosse, vamos supor que fosse exatamente um evento dedicado às mulheres. Por que que o ataque seria por ser alguém como a Bimba que está a cantar para as mulheres? E se fosse um outro cantor da nossa praça a cantar, atacariam também? E algumas pessoas viram com a desculpa de que Bimba está lá de vestido, viram isso como uma afronta, mas a Bimba sempre se expressou no feminino, independentemente da sua orientação sexual. Se fosse a Bimba de fato e gravata, eu acredito que também iriam atacar na mesma só por ser a Bimba, que assume-se abertamente como é. Portanto, eu acho que nós temos que também ter um pouquinho de cuidado que futuramente pode haver um evento dedicado às mulheres em que uma artista que seja LGBT possa ser convidada a participar para entreter, sem que tenha que passar pelo constrangimento de sofrer qualquer tipo de discriminação. São Eu os acho que verbais, também não foi é? só mais um pretexto entre muitos outros Para demonstrar aquilo que de facto sentem. sobre nós. Sim, é basicamente. Eu senti que foi um desabafo, né? Porque eu me lembro que o primeiro post foi da Platina Line num evento e foi um toque que o Carlos deu àquela hora que eles literalmente mudaram o contexto, né? Daquilo que era o evento. Lá eles lançaram a notícia e depois houve a manifestação da. Como é que eu posso dizer? Ela é. A Florena. É o que ela é de matrimónios. Como é que é? Conselheiro, A conselheira matrimonial lançou, né, o descontentamento dela também, porque ela disse que sentia-se no direito de defender as mulheres quanto a essa questão do evento. E depois, não senti-me no direito de responder. Mas preste atenção, defender as mulheres como? É assim, eu sou mulher, sou hétera, mas é assim, tu foste lá e disseste alguma coisa contra as mulheres? Disseste alguma coisa que desabonasse de alguma forma as mulheres? Para mim, olha, eu acho que foi mesmo a presença, né? A ideia. A ideia eu acho que a ideia Da de ser uma... visibilidade. Eu acredito, o que eu achei mais chato, né, era que assim como mudasse as pessoas, as pessoas não estariam na festa. E foi isso. Eu já estava da faqueta que as pessoas estão lá, nisso que eles incomodou. Porque eu acho que Porque assim, se eu vou fazer um meu aniversário, eu acho que dentro da minha festa, eu convido quem eu quero. Claro, que tens essa. as pessoas que lá estavam, viram o flyer e viram a minha cara lá, podiam talvez não ir. Claro. E foi quem foi, sabendo realmente que ia encontrar. Não foram lá enganadas. Ou seja, houve uma precipitação por parte das pessoas em falar publicamente sobre algo que realmente não aconteceu. E depois propagou-se muitos mal-entendidos também. E depois também, eu acho que se falou de ti também. Eu acho que E falaram de que confundiram-na com de travesti. Daí o tal desconhecimento que eu disse que vocês têm que explicar o que é travesti, o que é gay, o que é trans, o que é pá, essas coisas, essas definições todas, porque as pessoas têm que saber, têm que estar informadas, têm que saber a diferença de uma coisa e de outra. Porque aqui confunde-se tudo, vai tudo para a mesma coisa. Eu acho que é pertinente nós também falarmos em algo que aproveitou-se para fomentar, que é, e eu tive a oportunidade de falar isso publicamente e vou falar sempre que for oportuno. Não há, pelo menos da minha parte ou da nossa parte, e as pessoas estão a fomentar esta guerra, estão a criar propositadamente esta guerra entre mulheres trans e mulheres cisgênero. Não há guerra nenhuma, ninguém quer tirar lugar de ninguém. Quando as pessoas usam o pretexto de que estão a tirar o lugar, a ocupar espaços que devem ser de mulheres cis,
é só mais um pretexto para dizer não queremos que mulheres trans ou pessoas trans, no modo geral, tenham ocupação de espaços de destaque. Exato. Porque já incomoda o fato de existirmos. Incomoda muito mais o fato de ocuparmos espaços no qual as pessoas têm que olhar para nós e ouvir-nos. Então, Não somos. Eu acho que em absoluto não incomoda coisíssima nenhuma. Eu acho que isso aqui seria só uma questão de entendimento. E as pessoas têm que se capacitar que todo mundo, independentemente da sua orientação sexual, seja lá o que for, todo mundo tem direito a viver a sua vida. mas incomoda. Incomoda. Também por causa Por causa dos estigmas que está à volta. Porque muita gente cresce ouvindo, aprendendo de que nós somos... Aliás, isso é uma questão que eu ia fazer também aqui há pouco. Qual é a vossa visão sobre essas ideologias de que pessoas LGBT são pessoas demoníacas? Antes disso, eu acho que a questão de mulheres trans e mulheres cis é muito baseada também na própria ideia do que é sexo, do que é género. Não é? E a ideia de que mulheres cis, por terem o sexo biológico feminino, são as verdadeiras mulheres. Não é sexo. Não é o sexo que aqui as pessoas se referem. É o aparelho reprodutor. Mas isso faz parte da concepção do que é o Não, porque as pessoas, quando dizem, não, até pode ter de fábrica, que mandou fazer, mas nunca vai ter o aparelho reprodutor. Mas é isso, aí, o sexo, na verdade, e é por isso que é importante falar dessas coisas. A ideia, a concepção de sexo é exatamente a questão toda de características biológicas do indivíduo. E isso pressupõe cromossomas, pressupõe os hormônios, pressupõe o aparelho reprodutivo, né? Tudo isso está ligado ao conceito de sexo. Então as pessoas acham que ser mulher está só ligado e definido ao sexo da pessoa. Por isso é que há essa resistência em aceitar pessoas, mulheres trans. Que hoje em dia a definição de mulher inclui também o termo questões socioculturais, onde se inclui já essa Exatamente. E aqui entra também a questão de que o género é uma construção social. De que as pessoas nascem com um sexo biológico e em função desse sexo biológico lhes é atribuída características, papéis de género, e esses papéis é que fundamentam o género da pessoa, não é o sexo biológico. E como as pessoas, uns resistem a entender as coisas desta forma, outros não sabem sequer essa distinção, e depois cria toda essa confusão de acharem que mulheres trans são homens que querem se imiscuir em espaços femininos. Por exemplo, há uma corrente do feminismo, que é o feminismo radical, que acho que até agora é um movimento ideológico, além dos conservadores, né? Que se opõe a isso, né? A que as mulheres trans sejam vistas como mulheres, porque acham que o conceito de mulher está só ligado ao sexo. E na verdade não está, é muito além de sexo. Ou seja, pelo menos é aquela questão que as pessoas baseiam-se muito na biologia. Exato. Com outro pretexto de que não mereces que eu te considere como te identificas. Só que nós, como explicaste agora, o género, porque as pessoas quando são, ou elas se expressam, e as pessoas quando são tratadas é baseado na sua expressão de género também. E no entanto, para dizer de que estão quase a perder-se. Não, mas isso só De que as a pessoas- diferença não, entre de que, sexo pelo e menos género. as né? pessoas trans merecem ser tratadas pelo género com o qual se Se identificam. identificam. Eu acho que é só isso. Independentemente do seu órgão biológico, se eu me identifico com um género oposto ao sexo ou ao género que se impõe às pessoas que nascem com um determinado sexo, eu tenho esse direito. Né? Claro que depois também é essa questão da violência simbólica que as mulheres sempre sofreram, e eu acho que uma parte também do que causou essa confusão é exatamente se olhar para o conceito do 8 de março, né? E a história por detrás disso, as mulheres que lutaram, como lutaram para que essa data hoje fosse internacionalmente reconhecida,
que causou também esse todo alvoroço do não, as mulheres trans não estavam lá, por exemplo, quando se conquistou o direito ao voto, as mulheres trans não estavam lá quando se fez todas aquelas reivindicações sufragistas para o trabalho e não sei o que. Então, há essa tendência em olhar para a história dessa forma e achar que não, elas já estão a... Falta de respeito para todas as... Exatamente, já estão a vir depois de todo o trabalho ter sido feito, estás a ver? Então, há essa tendência em... Engraçado é que muitas vezes também se está visto com as sem defender sem saber, como tu disseste. Mulheres estejam dia 8 de março, mas se queres perguntar, a maior parte delas não sabe porque é dia 8 de março. Claro que não. E festeja aquilo só por festejar, porque o dia da mulher não sabe qual é a história daquele dia por trás. É exatamente como os religiosos. É de ser LGBT, é pecado, tá bom. Agora ele pergunta assim, é capaz de abrir a Bíblia? Rapaz, não sei, só ouvi, não. Mas temos já na Bíblia que está escrito em sim. A pessoa não sabe, ele só aprendeu a ouvir na Bíblia. Que é picar. Nem na igreja, ouvir só... Então, há essa coisa de que as pessoas acabam por não ter um verdadeiro conhecimento das coisas e serem mal, né? O efeito manada, né? Todo mundo diz que é errado, então é errado. Não, porque também é engraçado que o dia 31 de março celebra-se o Dia Internacional da Visibilidade Trans e quando se começaram a fazer publicações a celebrar esta data, muita gente, aproveitando o escândalo já que desde o dia 8 de março, aproveitou-se para atacar também a comunidade trans em Angola, porque achando de que se aproveitou o mês de março de propósito e estás a ver para roubar também mais uma vez o espaço o protagonismo das mulheres cis, né? Então há essa... Nós também temos um problema com a nossa sociedade, é que, em geral, a nossa sociedade sente-se humilhada, né? Por tudo o que passa ao nosso redor, né? Então nós temos uma sociedade que é muito virada de que, já que eu fui humilhado, estou sempre à espera para humilhar alguém. Então há um ataque às vezes por coisas desnecessárias. E depois, deixem-me só, lembrei-me agora de como é que todas essas situações criam também os preconceitos, né? A ideia de que, por exemplo, há muita gente que se opõe às pessoas LGBTs porque acha que todo mundo vai virar LGBT daqui a um século e além disso vamos parar de reproduzir e já não vai ter pessoas no mundo e o mundo vai acabar porque se todo mundo... E depois, e isso mostra outra vez a ignorância e a falta de informação da pessoa pensar que uma pessoa por ser gay ou por ser lésbica não pode ter filho biológico. Até porque nós temos os avanços da... Mas sem avanços, mesmo sem avanços, a pessoa pode ser gay e ter filho biológico, e engravidar e se envolver-se sexualmente e engravidar para esse fim, né? Eu quero ter um filho biológico, eu tenho um sistema reprodutor que me permite ter e que... Independentemente disso, tens agora os A avanços orientação da sexual não medicina, não é? impede isso. Não, mas as pessoas podem mesmo a nível mesmo para que as pessoas que não querem se relacionar com o sexo oposto têm que usar. Claro, e nós temos pessoas heterossexuais que fazem assim, inseminação in vitro, inseminação sei lá das quantas, e existe. Mas não é só isso, desculpa, essa questão também de fazer lembrar de que não é contaminável, ou seja, o fato de ter muitas pessoas LGBT não vai fazer com que as pessoas que não sejam se tornem. Essa é a falsa crença que se quer passar também com o intuito de promover o ódio e a discriminação contra as pessoas LGBTs. Há diversidade de género, há diversidade sexual em todas as sociedades. Querem vos blindar, né? Claro, mas depois começam a fomentar inverdades. Mas, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar com os de VH, isso tudo, e o governo diz logo nos diz, olha, vocês podem trabalhar sobre isso, mas não podem dar nenhuma informação a pessoas que não são da vossa comunidade. Nós só podíamos dar informação a pessoas específicas. Mas até mesmo a adoção também não reconhece casais do mesmo sexo. Então, um deles, casais gays, casais de lésbicas. Mas nós temos em Angola pessoas LGBTs que são solteiras e que adotaram. Sim, isso é uma adoção individual. Mas sei que no processo... Não, mas atenção, sei que no processo da adoção eles assumissem a sua homossexualidade. Mas não é necessário. Caso assumissem,
seria um outro obstáculo para que... Mas não é necessário assumir. E a lei também não cobra isso. E se cobrar, a lei estaria a ser ilegal ou injusta, né? Porque não faz sentido que um dos fundamentos seja que a força já é. Refiro a isso porque as pessoas podem dizer não. Aquela figura pública eu já sei que é, então eu vou criar um obstáculo Mas para que ela não pode. consiga. Não pode. Só assim rapidinho, a título de curiosidade, como é que é para um adolescente, sei lá, ou até uma pessoa adulta, chegar para os pais e dizer que faz parte da comunidade LGBT? É a coisa mais difícil que É existe. muito difícil. Tens dinheiro, és independente, não precisas deles. Automaticamente tu és útil. Automaticamente tu estás nos aniversários. Automaticamente tu podes estar nos casamentos porque tu podes contribuir para isso. Automaticamente a tua opinião vale para alguma coisa. Simples quanto isso. Eu acho que a questão da família é muito sensível. Né? É muito É sensível. muito sensível, mas ao mesmo tempo. Para a família e para as pessoas LGBTs. Para a família é muito sensível porque tem um ponto que eles nos amam muito no início. Amam-nos muito que nós não podemos ser quem nós somos. Porque para eles já automaticamente nós estaríamos Uma ideia sequer, né? automaticamente estaríamos aí com um mundo que podemos nos magoar ou que vamos nos matar ou que vamos apanhar doenças, porque essa parte não falta na conversa, ou que vamos morrer de alguma doença sexualmente transmissível, ou vamos acabar drogados. Sim, mas isso Não, tu estou dizendo do ponto da sensibilidade. Eu percebo. Mas eu percebo sobre o ponto dele, mas eu digo mais sobre o ponto. Assim, e como é que eu posso fazer? Ou seja, podes ser desde que ninguém sabe. Exatamente, mas também tem muito a ver com a educação que as pessoas recebem e a sensibilidade a que me refiro é mesmo sobre todas essas questões de que as pessoas cresceram com uma educação e chega a dada altura só sabem que é isso, não é? Não pensam noutras possibilidades e quando tu apareces e dizes que é uma coisa que eles não conhecem, que eles só veem à distância, causa E desconforto. mais sobre aparecer é tu seres a todo instante, para não espantares. Porque é o seguinte, uma coisa é tu nunca apresentares algum tipo de comportamento e de repente tu dizeres que és isso. Eu acho que isso é que vai alterar todo esse sistema. Porque primeiro que eu te defendo como uma filha e depois tu me dizes que és filha, eu nunca vi qualquer tipo de tiques como filha. Como é que eu vou chegar à rua? Esses anos todos eu te defendi de uma certa forma. Os vizinhos conhecem-te como filho do Sr. Pedro, vou dar um exemplo. Filho do Sr. Pedro. E depois de 20 anos tu apareces como a filha do Sr. Pedro. Como é que eu vou explicar aos meus vizinhos que hoje tu és filha e não filho, quando tu na verdade não me acostumaste como... Por exemplo, o meu pai, eu te digo que eu sempre mostrei os meus comportamentos, né? Sempre apresentei os meus tiques. Mesmo ele não gostando, mas eu sempre apresentei. Então, automaticamente, quando eu decido ser de facto e coloco os meus pés no chão e digo, eu sou, para ele não vai ser tipo, ele quer me matar porque é algo novo eu nunca vi. Não vai ser isso, porque ele já... Surpresa. Não vai ser uma surpresa. E os vizinhos também os lugares que não vai ser maior ou menor. Na verdade, ser vizinho como. Eu acho que é pertinente, aproveitando isso, para as pessoas perceberem que as pessoas fazem. Já temos a desinformação. Exato. Já temos a falta de informação e a desinformação. E as pessoas fazem ainda muita confusão. Porque nós temos a Biba, que se reconhece como um homem homossexual, mas que se expressa no feminino. Né? Eu acho que é importante nós esclarecermos isso, porque muita gente acha que homem gay e mulher lésbica tem cara, tem que parecer. E as pessoas esquecem-se que a maior parte das pessoas, dos homens e mulheres homossexuais, são homens másculos, mulheres super femininas, e no entanto isso é uma exceção. Vocês acham que essa informação, portanto, essa questão da diversidade sexual e de género deve ser levada pelo menos para o ensino? Estamos a falar do secundário,
ou médio, por exemplo, para que as pessoas que realmente percebam. As pessoas estão aqui a fazer coisas. Estamos quase a chegar ao fim, my God. Nós já estamos mesmo no fim do programa. Mas é rapidinho, eu pedi há bocado que era para me darem o significado da sigla LGBTQIA+, portanto eu acho Que é o momento, né? Responda uma pergunta que eu fiz, né? Sobre o que falta, né? Educação, informação. Educação sexual. Assim, a informação a nível social. mesmo. Se for formativo, ainda melhor. Mas É o que ela pediu, mas hoje em dia eu porque a priorização acabei que será mais saudável aqui, meio, e no meio todo tem que sempre 2 dias no ano que isso era o assunto na turma. Era o assunto delicado porque numa turma que tens as pessoas que não querem entender, que têm curiosidade de entender ou têm que saber, e os que são ou os que fazem com português e então ali não podem falar nada. São matemáticas, sim. aí de abrir a porta. Aí tem que tu podes começar a discutir da bebida da hora de bebida para a turma até da bebida da hora de sair. E tu vou dizer que acaba-se por não chegarem a um consenso por causa das educações lá atrás. Eu vou chegar no meu peito e me diz que homem vem casar como homem e homem só para ter a ver com mulher, que na escola o tema hoje era sobre uma marinha que um homem pode ter comigo, só ter não te gona. Mas se você cresceu lá. Não, pode dizer. Não, tu vais mandar esse exemplo. Se você cresce a acreditar que o homem só tem que se envolver com a mulher, claramente você Sigla. A sigla, o que significa a sigla LGBT. Temos que expandir, que pena, mas assim. o ele é de bom. Pois para, sigla, Carlos. A sigla, vamos lá, ok? Senão vamos embora e não tem ambos. Ouça, atenção em casa. Vamos dividir primeiro para saber quem são os homossexuais, né? Os homossexuais são aqueles lésbicas e os gays. Muitas vezes quando se fala homossexual é muito visto só no homem e não se identifica que as lésbicas também sejam homossexuais. E depois nós temos as pessoas transgêneras. Não, Temos os bissexuais. O B são bissexuais, né? São pessoas que têm atração física ou emocional pelos dois sexos. Mas também não significa que tem que andar ao mesmo tempo com as duas pessoas ao mesmo tempo. Você quer dar um momento da sua vida do homem, no outro momento da sua vida da mulher. Ou as mesmas duas coisas. Às vezes as pessoas têm problemas de falar poligamia, mas isso é tão bom de andar com ele. Depois nós temos os transgêneros, né? Eu tenho. Os transgêneros nós em Angola nós dividimos em 3 classes mais ou menos. São, por exemplo, os travestis, né? São as pessoas que fazem a transição para as questões de roupa. Mas isso do género masculino, transito para o feminino. Então os travestis estão muito ligados à roupa. Os transgêneros que nós mais chamamos aqui, que está ligado muitas vezes só mais ao nome, não significa que eu tenha que me vestir de menina ou de rapaz. Quando eu me apresento, por exemplo, como Cataleia, e apesar de não estar vestido de menina, está de consoante como eu socialmente me apresento, como ela ou como ele, não como eu me visto ou a minha aparência. E depois temos os transexuais. Os transexuais são todos aqueles ou aquelas que já fizeram alguma alteração no seu corpo. Ou, por exemplo, se eu tomo pílulas, se começo a tomar alguns hormônios ou se ponho silicone. Então, os transexuais são os que fizeram alguma alteração no seu corpo. E depois temos os queers. Os queers são as pessoas não binárias, né? Porque normalmente as pessoas cis são os homens e as mulheres héteros normalmente querem ser sempre homem ou mulher. As pessoas transexuais normalmente também querem ser sempre homem ou mulher. E os queers não estão muito ligados na questão de ser homem ou mulher. Por exemplo, se hoje em dia nós vemos a Titica, por exemplo, pôr um fato de homem, né? De fato e gravata, as pessoas que calhar vão ponderar e dizer, está a voltar para trás. No entanto, eu ser queer não está ligado como eu me visto, ou assim, muitas das vezes está ligado como eu me apresento. Ligado melhor. Aí quando falavam gay, eu só associava a só porque eu quero ser mulher.
Então, muitos dos gays preferiam só se apresentar como mulher para demonstrar que não, eu sou homem que gosta de homem, então estamos lá caminhando. A intersexo são pessoas que nascem dos dois sexos, que antigamente era chamado de Hermafroditas. mas com o tempo descobriu-se que nem sempre estava ligado à genitária, mas tinha muitas vezes estava ligado aos órgãos internos que poderia ter ovários ou tudo por causa de como biologicamente o sexo se transforma. Depois temos o mind, né? Que são as outras, os benefícios mais sexuais, poliamor e outras. O programa não chega. Chegamos ao fim. Vamos nos despedir com uma imensa pena, mas chegamos ao fim de mais um Sem Censuras. Olha, pedimos às pessoas em casa que se tiverem dúvidas, eu acho que online, hoje em dia, com a informação, quem chega com facilidade, deve sempre pesquisar um pouco mais sobre orientação sexual e identidade de género e as diversidades destas áreas. Voltamos na próxima semana com mais um tema pertinente, com certeza. Até lá, por favor, não deixe de comentar e sugerir temas que vocês gostariam que nós